Agora, no capítulo 22 de Mateus, Mateus começa dizendo: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viesse, mas eles não quiseram vir. É muito importante entender que esses convidados que não quiseram ir ao seu casamento foram aqueles judeus que receberam o convite, a visitação de Jesus, mas não aceitaram. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. E Deus convidou Israel para o seguir em muitas ocasiões, com muitos profetas, mas eles não deram atenção para os seus profetas. E não só não os deram atenção, como está escrito no versículo 6, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Muitos profetas foram mortos por pregar a palavra para o povo de Israel. Então, o rei, que aqui é o próprio Deus, ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Isso mostra as destruições que o povo de Israel sofreu através da história por rejeitar os profetas e, por último, rejeitar a palavra de Jesus. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós recebemos a oportunidade de participar do banquete de Deus, mas é necessário que nós estemos preparados com veste nupcial para o dia das bodas do Cordeiro. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, em suas próprias palavras, ou seja, os fariseus queriam de alguma maneira confundir Jesus e o pegá-lo na sua própria palavra. E eles enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos. Os herodianos eram os apoiadores do rei Herodes, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Ou seja, eles começaram elogiando a Jesus. E no versículo 17, diz-nos: qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Como já foi dito, eles queriam enganar a Jesus e eles queriam que de alguma forma Jesus se confundisse nas suas respostas. E aí eles começaram a fazer perguntas difíceis para Jesus. Lembrando que Jesus se encontrava em Jerusalém, o epicentro da religião judaica. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. E lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. É muito importante entender o porquê eles fizeram essa pergunta. Se Jesus respondesse que eles não deviam pagar impostos a Roma, Jesus correria o risco e eles poderiam entregar aos soldados romanos e Jesus seria morto. Quando Jesus respondeu, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se.
Mas não para por aí. Naquele mesmo dia, os saduceus, que eram uma seita que diz que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. E eles citaram um texto bíblico, uma lei de Moisés, que se encontra em Deuteronômio 25, a partir do verso 5. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos dos céus. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Jesus, respondendo essa questão, ele acrescentou quanto à ressurreição dos mortos, que eles não acreditavam. Vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus aqui cita Êxodo 3, a partir do verso 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, mostrando que existia ressurreição e Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos juntamente com Deus. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu citando Deuteronômio 6, a partir do verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Jesus disse: este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo, que está escrito em Levítico 19, verso 18. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus disse: destes 2 mandamentos dependem a lei e todos os profetas. Ou seja, tudo que está escrito depende desses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Agora, depois de receber perguntas dos saduceus, dos fariseus e dos herodianos, Jesus quis perguntar aos fariseus também: o que pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: é filho de Davi, conforme as profecias. E ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus cita para eles Salmos 110, verso 1. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Com isso, Jesus não queria dizer que ele não era um filho de Davi, pois já estudamos em Mateus capítulo 1, Jesus era filho de Davi, mas ele queria mostrar aos fariseus que o entendimento deles a respeito do Messias era incompleto e equivocado. Assim se encerra Mateus capítulo 22.